Então, quando Deus chamou ele agiu, foi a fé dele, amém? Então, eu vou até ler essa parte aqui. Mas essa não foi a atitude de Abraão. O que é essa atitude? Dele pensar assim: peraí, eu vou sair com essa gente toda, com esse pessoal, toda a minha responsabilidade, o que vai ser deles? Eu vou sair com certo aqui, eu estou bem instalado, eu tenho posse, eu vou sair do certo para o duvidoso? Mas aí ele mostra a fé, quando Deus falou para ele, ele ouviu a voz de Deus e obedeceu, amém? Então Abraão optou pela palavra de Deus e não as coisas que ele tinha. Ele ouviu a voz de Deus e seguiu o Senhor. Porque tem até uma passagem que fala: aqueles que são do Senhor ouvem a sua voz e o seguem. Amém? Outra coisa também que pode nos chamar a atenção aqui também, Abraão, ele foi abençoado, acho que eu falei já, né? Na medida que ele caminhou com Deus, né? Eu falei no começo. Amém? Outra bênção também que nós recebemos e que Abraão também recebeu é a bênção da justificação. Abraão, pela fé dele em Deus, ele foi justificado. Olha o que a fé traz para o homem. O que é essa justificação? Aí você pode pensar assim: uma coisa simples? Não. Porque nós podemos ler o versículo em Romanos 1,17. Em Romanos 1,17. Amém? Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. O que esse versículo traz para nós? A mesma fé que trouxe a justificação para Abraão, a nossa fé em Deus, mas aqui já leva nós para o Novo Testamento, né? Nele se descobre a justiça de Deus. Qual é a justiça de Deus que se descobre? Jesus Cristo. Jesus é a justiça de Deus. Então a nossa fé em Jesus, ela vai nos levar à justificação, e nós vamos receber a promessa de Deus. Se somos justificados, nenhuma condenação para os que nele creem. Amém? Então eu falei, quem é justiça? É Jesus. Porque Jesus é a justiça de Deus. E o justo viverá pela fé. O versículo está falando que o justo viverá pela fé. Acho que todos os irmãos sabem. O justo que ele quer dizer somos nós, aqueles que entregou sua vida para o Senhor. A partir do momento que você entrega sua vida ao Senhor, nele você se torna justo. Não tem outra maneira de um homem ser justo. Não adianta por obras, qualquer coisa que ele faça. É só a fé nele, Jesus, que nós nos tornamos justos. Amém? E o justo, ele viverá pela fé. Porque os que não creem em Jesus
não vive pela fé. Lembra que no começo eu falei? Eu tenho fé que eu vou conseguir, que eu vou fazer. Mas se a fé dele não está em Jesus, a fé dele não vai ter resultado. Pode ter resultado materiais. Amém? Resultados materiais. Mas a fé salvadora, a fé que nos justifica, ela está em Cristo, em Jesus. Amém? Nós podemos também ler em Romanos, só para já falando, Romanos 4, 25, só para confirmar, Romanos 4, 25, o qual foi entregue, Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Amém? Então, o resultado da fé, a fé que eu estou falando, uma fé viva no Senhor e em Jesus, é as promessas também que nós vamos receber dele. Nós vamos receber a promessa do Senhor aqui e agora também. Mas nós temos que ter atenção na seguinte coisa: a fé que nós podemos receber aqui, ela não é a maior bênção. Ela não é a fé que você vai alcançar na intenção no coração de Deus. Porque a intenção de Deus é a fé que vai te levar à salvação. É a fé que vai levar você para a vida eterna. Amém? Então, é essa fé, essa é a maior fé. E nós podemos até pegar um exemplo, e um pouco de Esaú, que ele trocou as promessas dele, os bens dele, por um prato de lentilha. Então, nós temos que tomar cuidado hoje, porque o mundo tem nos oferecido muitos pratos, e às vezes nós nos desviamos da fé no Senhor para ficar com os pratos de lentilha, que não vai fazer diferença, que não vai nos levar para uma salvação ou para uma vida eterna, Amém? Nós também podemos ler lá em Hebreus 11, 6. Em Hebreus 11, 6. Sem fé, Hebreus 11, 6. Sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, primeiro, a nossa fé, ela tem que agradar a Deus. Para que Deus venha a nosso favor, a nossa fé tem que agradar a Deus. Assim como a fé de Abraão ou de tantos outros na Bíblia que a gente pode citar, a fé deles agradou a Deus, e por isso Deus agiu na vida deles em benefício deles, nas coisas daqui, agora, e nas celestiais, nas espirituais. Amém? Então, essa fé que agrada a Deus, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Amém? O que é agradar a Deus? É ter fé nele. É a fé que agrada a Deus. Porque se você tem fé em Deus, você vai agir conforme a fé nele. Amém? A fé nele. Amém? Tem um texto
diz também, vocês não precisam nem abrir, fala assim, Salmos 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. É um trocadilho, né? Deus pede que sem fé é impossível agradar a Deus, e agora aqui Deus fala que é para nós agradar a Deus. O que é para nós agradar a Deus? É ter prazer nas coisas de Deus, é ter alegria nas coisas de Deus, é ter contentamento nas coisas de Deus. Então, essa é o que Deus pede para nós agradarmos a Ele. Amém? Irmãos, nós também, com a nossa fé, nós incomodamos o mundo. O mundo, por isso que ele nos odeia. Porque a nossa fé, a palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 1,18. Em 1 Coríntios 1,18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder de Deus. Então, por que o mundo fica incomodado conosco? Porque no fundo, quando você pratica a fé, você está apontando para eles. Infelizmente é uma realidade. Você está apontando para eles, você está errado. Você está errado. Esse caminho que você segue aí não vai te levar para uma terra prometida. Não vai te levar para um lugar abençoado. Por isso, o mundo tem a nossa fé como loucura, porque eles não conhecem o poder de Deus para a nossa salvação, que é Jesus Cristo. Amém? Agora nós estamos falando de fé, né? Comentando sobre fé, uma explanação bem simples, né? Bem vaga. Mas o que é obter a fé? Como nós vamos obter a fé? Lembra que eu falei lá atrás, a fé aumentada? Eu ia falar aqui a confiança, porque a fé que Deus busca é a fé nele. E como nós vamos obter essa fé? Às vezes nós oramos ao Senhor: ó Senhor, aumenta a minha fé. Ó Senhor, aumenta a minha fé. Mas como Deus vai aumentar a nossa fé se nós não ouvimos a pregação? Se nós não lemos a tua palavra? Nós não meditamos a tua palavra? Então não adianta você orar: Deus, aumenta a minha fé. Não adianta você jejuar: Deus, aumenta a minha fé. Sim, é importante que a oração seja feita, porque essa oração é que vai trazer uma comunhão com Deus. Essa oração que vai nos trazer uma comunhão com Deus, através da leitura e a oração. Mas a nossa fé, ela não é aumentada porque nós pedimos a Deus. Sim, Ele vai usar meios para que você venha a obedecer Ele, de forma que você venha a obedecer, de forma que você venha fazer a leitura da Bíblia. Mas se você negligenciar a palavra de Deus, não tem como a nossa fé ser aumentada. Só tem meio da nossa fé ser aumentada: é buscar ela que está dentro da palavra de Deus. A fé que Deus quer, ela está dentro da palavra dele. É a voz de Deus que vai trazer fé ao nosso coração. Então, se nós não lemos a tua palavra, se nós não meditamos na tua palavra, oramos, mas negligenciamos isso, não tem como a nossa fé aumentar. Amém? A nossa fé também, quando nós buscamos aumentar a nossa fé através da leitura da palavra, da meditação na palavra do Senhor,
nós acabamos por ter o quê? Um relacionamento com Deus. Nós acabamos por ter um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus vai nos trazer o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que vai nos direcionar na vontade de Deus. Porque a fé não é fazer a minha e a sua vontade. A nossa fé é o propósito de fazer a vontade de Deus. Então, quando você procura aumentar sua fé com a leitura da palavra, com a meditação, em ouvir a palavra, você vai também obter um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento com Deus. Amém? Vamos até ler em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Só para confirmar o que eu estou falando. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, ali está falando, é a palavra de Deus que está falando, que a sorte, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se eu não busco a palavra de Deus, se eu não tenho um meio de ler a palavra de Deus, meditar, de buscar nela, eu não vou praticar aquilo. E o versículo está falando que ela vem por você ouvir a palavra de Deus, seja através de pregação, seja através de leitura ou de estudo. Amém? Então, agora, esse relacionamento com o Espírito Santo, eu queria chamar a atenção dos irmãos, porque quando você tem um relacionamento com Deus, mesmo que você estiver passando por tribulações, dificuldades, você vai confiar no Senhor, você vai esperar no Senhor, porque a nossa luta a gente vai vencer somente no Senhor, com a fé nele, que nós provocamos um relacionamento. O Espírito Santo vai nos trazer o discernimento da vontade de Deus. Amém? Eu vou até falar aqui, eu ainda tenho uns minutinhos, eu vou falar aqui sobre Ló. Fala não, dá uma pincelada. O que acontece? Quando Ló começou a passar pelas lutas dele, pelas dificuldades dele, adiantava Ló orar? Não adiantava Ló orar. Então, irmão, às vezes você está passando luta porque tem um propósito de Deus nessa luta. No início da provação de Ló, ele tinha que passar, era propósito de Deus, ele ia passar por aquilo. Então, enquanto o tempo determinado por Deus não provou o que Deus quis em seu propósito, a luta de Ló não passou. Foi depois que Ló orou e recebeu as bênçãos. Amém? Então, irmãos, às vezes a gente está atribulado, não podemos perder a fé em Deus, porque às vezes nós estamos passando essa luta porque Deus tem um propósito nela. Agora, quem vai saber que essa luta é propósito de Deus? É você mesmo. Como você está agindo diante de Deus? Você tem procurado ler a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, buscar a fé nele? Então é você mesmo que vai responder. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu terminei. Não sei se eu consegui passar o que Deus falou no meu coração. Se eu não conseguir, que os irmãos me perdoem. Porque
era tanta coisa e às vezes a gente se perde. Amém? Eu gostaria de chamar o louvor para nós encerrar o nosso culto com o louvor. Será que já está tudo desligado aqui? Não, né? Um louvor aqui. Eu gostaria que o irmão cantasse aquele hino que ele falou no começo, quebrando as correntes. Quebrando as correntes, ele vai na frente, quebrando as correntes. Lembra desse? Eu só estou lembrando desse. Porque se nós temos fé em Deus, Deus vai quebrar as correntes, Deus vai tirar as amarras, mas a nossa fé tem que estar nele. Amém? Glória a Deus. É Ele que vai na frente, quebrando as correntes. É Ele que te traz a vida eterna. É Ele que te traz a salvação. Em nome do Senhor amado Jesus Cristo. Amém? Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, já é hora de descer. Ele não ouve, se Ele não ouve, tá chorando, não ouve, precisando, não ouve, tá sofrendo, não ouve, não importa, não ouve, seu louvor bate nos céus. Pois vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem dele confia, caminho contigo de noite em dia. Deus nosso, a bênção chegou e começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito Ó Espírito Santo, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, ó, eu peço a Tua bênção para cada irmão aqui presente. O Senhor estende a Tua bênção a cada família aqui representada. Senhor, que nós possamos, de tudo que foi falado, talvez eu não soube transmitir, mas às vezes o Senhor falou no coração, pelo menos uma coisa, que o irmão tenha fé em buscar a palavra de Deus. É só assim que a fé vai mover a mão de Deus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos seguem em paz, que tenham uma semana abençoada, com a graça de Deus, nosso Pai. Amém? E